Pessoal, a palestra de hoje é bem ao ensejo do que nós estamos vivendo, que é a corrupção gerando desigualdade. Essa palestra ela é baseada nesse livro aqui, Divaldo Responde 2. Tá? É uma das perguntas que foram feitas a ele a respeito dos políticos. Perguntam a respeito dos políticos que desviam o dinheiro que seriam destinados à educação, à saúde, à segurança. A pergunta é o que acontece com essas pessoas, porque, na maioria das vezes, a gente não consegue vislumbrar que eles vão resgatar alguma coisa do que fizeram de mal. Mas esse não vislumbre dessas coisas é porque, na maioria das vezes, a gente ainda traz conosco alguns atavismos do materialismo, de acreditar que a existência se encerra na presente existência e de que não há vida após a morte, não há reencarnação após a morte. Se efetivamente nós formos materialistas e acreditarmos nisso, com certeza a gente não vai conseguir alcançar as explicações que todas as obras básicas trazem sobre o assunto e as correlatas também. O problema é que a gente está trabalhando dentro do Espiritismo porque a gente acredita em reencarnação. E se eu começar a juntar todos os conhecimentos por nós amealhados ao longo do tempo, na leitura das obras básicas, e nas correlatas também, mas todos os assuntos estão nas obras básicas, né? Hoje me perguntaram, tá, mas o assunto corrupção está nas obras básicas? Está. Está. Só que a gente tem que juntar os conhecimentos e utilizar os conhecimentos. A gente costuma dizer o seguinte, que muita gente lê, mas pouca gente pratica o Espiritismo. Principalmente no tocante a julgamento. A pergunta é sobre os políticos. O que acontece com os políticos quando eles acordam do outro lado? Se eu sou espírita, eu sei essa resposta. Se eu sou espírita, eu sei que todas as pessoas que foram prejudicadas, que pereceram pelos desmandos das pessoas, e não são só políticos, não. Depois a gente vai falar sobre isso. Na maioria das vezes, se eu não consigo entender o processo, principalmente aquele processo que Jesus nos trouxe, que é do perdão, porque não nos cabe a nós julgar, e sim a própria consciência do sujeito, na maioria das vezes eu sou pego julgando, querendo o mal e ainda, pasmem, a morte dessas criaturas. Bom, isso é um fato. O fato é que, se eu sou espírita, eu sei que essas criaturas vão acordar do outro lado, sendo cobradas por todas as vítimas que eles fizeram em vida. E a maioria deles algozes incansáveis, ao ponto de desequilíbrio energético dessas criaturas e com consequências reencarnatórias muito graves. Doenças mentais, doenças físicas, e das mais diversas. Eles reencarnam para conseguir entender, alcançar aquilo que fizeram, às vezes, com uma caneta. É que essas pessoas não têm noção de que, com uma caneta, elas podem matar milhares de pessoas. E, quando acordam do outro lado, a consciência irá cobrá-los, a própria consciência irá cobrá-los, e eles entram num estado de enlouquecimento. E, na maioria das vezes, aceitam reencarnar para resgatar esses problemas que fizeram em outras encarnações, com dificuldades, com doenças, enfim, debilitantes ou não, crônicas, e tem uma vida muito triste, às vezes não só uma vida, mas algumas vidas. Tamanho é o alcance dos seus atos. O problema não é isso. O Espiritismo nos esclarece a respeito da corrupção.
gerando desigualdade. A corrupção gera desigualdade, porque é desviado o dinheiro que é feito em sociedade, arrecadado em sociedade, para ser gasto em benefício da sociedade. Isso está claro. Agora, o que não está claro para mim é que não são só os políticos que são corruptos. A nossa sociedade é corrupta. E quem de nós, ao longo da nossa existência, não foi corrupto? Quando eu furo uma fila, quando eu passo um sinal vermelho, quando eu estaciono numa vaga de idoso, de grávida, de deficiente, e não sou nenhum dos três, quando eu falo mal de alguém, quando eu semeio a discórdia, quando eu caio na armadilha das mídias e quero mal indistintamente a todas essas pobres criaturas que vão resgatar aquilo que fizeram, eu não estou praticando mal. Quando eu julgo, quando eu sou preconceituoso contra os meus irmãos, seja por que motivo for, eu não estou praticando mal. Aí a gente se lembra das definições de bem e de mal, que está nas obras básicas, e é muito simples. Diz as obras básicas que bem é tudo aquilo que nos aproxima das leis de Deus, e mal é tudo aquilo que nos afasta das leis de Deus. E aí a pergunta é o seguinte: onde é que estão escritas essas leis? As obras básicas dizem para nós que é na nossa consciência. Ou seja, todos nós, quando fomos criados, trazemos na nossa consciência as leis de Deus. Ou seja, todos nós temos consciência do bem e do mal, do certo e do errado, e sabemos efetivamente quando estamos praticando bem ou mal. O grande problema dessa história também é que eu sou muito condescendente comigo mesmo. Eu sempre tenho um motivo para fazer as coisas. Meu vizinho pode estar fazendo exatamente igual, mas ele é um cara que não presta. Agora, eu tenho meus motivos para fazer a mesma coisa que ele faz. Passamos nós, como sociedade, por fases das leis. A primeira que se tem notícia é a lei do olho por olho, começou no Código de Hammurabi, que é o primeiro tratado sobre direito que se tem notícia. Depois, por Moisés, as leis mosaicas, que eram duríssimas. E, finalmente, quando, em tese, nós conseguimos ficarmos mais adultos, Deus nos mandou Cristo. Aí subverteu tudo aquilo que a gente pensava a respeito de punição, de entendimento de corrupção, de como tratar com essas coisas. Porque foi pela primeira vez na vida que alguém pregou, literalmente no deserto, a lei do amor incondicional. Em que nós, a partir daí, começaríamos a entender que nós somos falíveis, não deveríamos ser, mas somos, e que isso é uma opção nossa sempre. Mas que a gente teria que ter amor no coração para tratar dessas questões. E aí começou a complicar a coisa. Porque Jesus disse que era para a gente se amar, se instruir. Até aí está tudo bem. E quando ele disse que era para a gente amar os nossos inimigos? Aí a coisa ficou feia, né? Quem de nós ama os nossos inimigos? Quem de nós consegue amar os nossos inimigos? O amor aos nossos inimigos não é esse amor fraternal que nós temos com quem a gente gosta. O amor aos inimigos, que Jesus quis dizer, é aquele amor que a gente não quer o mal para as pessoas. A gente sabe que as pessoas vão resgatar todo o mal que fizeram, porque isso é uma lei de Deus. Isso, Deus aplica talhão, nós não. Gandhi até disse que se a gente aplicasse a lei do olho por olho e dente por dente aqui, nós seríamos um povo de desdentados e cegos. Porque quem de nós não errou alguma vez na sua vida?
Quem de nós não precisou do perdão? Quem de nós não pediu perdão pelo que tinha feito e obteve a oportunidade de resgatar aquele mal que praticou? Não importa, gente. Vocês fazem parte de um clube de 8 bilhões de pessoas, quase. Que efetivamente, se estão encarnados aqui, é porque alguma coisa tem que trabalhar dentro de si, daquelas coisas que ainda não conseguiram se elevar como pessoas, como espíritos. Então não se preocupem com isso. O mal faz parte do nosso mundo ainda. Ou não vivemos num planeta de provas e expiações? A gente às vezes esquece isso, né? A gente quer o mundo celeste num planeta de provas e expiações e se esquece quem é que está encarnado aqui. O Chico Xavier já dizia, meu filho, se está encarnado aqui, algum problema tu tem. Não existe anjos encarnados aqui. O último que apareceu aqui, a gente crucificou. Ou não? Mas ele deixou um legado. Mas esse legado é muito difícil de ser seguido. Por quê? Porque a gente teima em praticar o mal. A gente teima, sabendo qual é o caminho a ser seguido, a gente teima em praticar o mal. A gente teima em viver com o mal, a gente teima em vibrar com o mal. Tem gente que adora Jornal Nacional, adora esses jornais aí, televisivos. O sujeito sai deprimido do jornal. Mas o cara adora, porque adora ver sangue, adora ver corrupção, adora ver gente machucando gente. E tanta coisa bacana acontecendo no mundo, tanta coisa precisando da atenção de todos nós acontecendo, tanto lugar de luz como essa casa aqui e tantas outras, sendo espíritas ou não, que precisam da ajuda de cada um de nós, e nós focados no quê? No mal. Nós queremos o quê? Que os políticos morram. Eles vão morrer, mas nós também. Mas nós também. E será que a gente está pronto para resgatar as nossas corrupções? Será que a gente já pediu perdão por elas? Ou já rogou a Deus que em vida consiga resgatar aquele mal que praticou, seja em qualquer tempo? Porque o Livro dos Espíritos diz para nós que é uma felicidade quando a gente consegue resgatar em vida um mal que praticou. Porque se a gente acordar do outro lado com alguma dívida, nós vamos ter que resgatá-la mais cedo ou mais tarde. Ou vai ser no umbral, lá em cima, que não é inferno, gente. Vamos conversar sobre isso também. Umbral é um lugar de pessoas que vibram da mesma maneira. E tem gente que tem medo do umbral, mas não faz nada para ficar fora. E aí a gente vê, numa casa, por exemplo, como essa aqui, um monte de gente na quarta-feira de tarde servindo ao bem, dando um tempinho de si, dando um tempinho da sua família, do seu descanso, do seu lazer, do seu trabalho, para ajudar as pessoas necessitadas. Isso já é um resgate. Isso é praticar o bem. Não se enganem, gente. Quando vocês desencarnarem, assim como eu, o que vai valer lá não é quantas palestras doutrinárias eu ouvi, não é quantos passes eu tomei, não é quantos litros de água fluida eu tomei. É todo um bem que eu pratiquei. Isso é que vai valer. Essa vai ser a conta quando a gente acordar do outro lado. Porque se eu não arregaçar as mangas e não ajudar o mundo a ser um mundo melhor, não me melhorar primeiro como pessoa, através dos ofícios que a espiritualidade nos dá, das ferramentas que ele nos dá, através da reforma íntima e tantas outras, eu me melhorando, consegui ir à rua, consegui sair, consegui ajudar as pessoas a se melhorarem também, seja onde for. Pode ser num centro espírita, pode ser num hospital, pode onde lugares de necessitados nesse mundo de Deus aqui, isso aqui é um hospital, gente.
Esse mundo que nós vivemos é um hospital, e o hospital é lugar de doente. Então, em qualquer lugar que olhemos para o lado, nós vamos ver gente necessitada e locais de pessoas de bom coração que trabalham para minimizar as mazelas de cada um. A gente sabe que, com o resgate, as pessoas vão passar necessidade. Mas isso não quer dizer que a gente não possa trabalhar para minimizá-las. É para isso que a gente veio nesse mundo. Não é para trocar de roupa, trocar de carro, trocar de casa, jogar dinheiro fora. É para ajudar a gente a se melhorar e melhorar os outros na nossa volta, melhorar todos aqueles que a gente puder alcançar com essa melhora. É para isso que nós nos reencarnamos. É para isso que Deus nos deu a oportunidade de acordarmos novamente na carne, que não é a nossa verdadeira vida. A nossa verdadeira vida é espiritual, então nós somos seres espirituais, por hora tendo uma experiência na carne, e essa experiência na carne é fantástica, é necessária, e por vezes nós vamos trocar de roupa, vamos trocar da nossa identidade, mas não importa. Todo aquele avanço que nós conseguirmos numa encarnação, nós vamos levar para outra. Assim, como todo mal que nós praticarmos, nós vamos levar para a outra também. Então, quando a gente consegue ter esse entendimento de como funciona o processo, e Jesus nos deixou bem claro, fora da caridade não é salvação. O que ele quis dizer com isso? Que fora do amor incondicional a todos, não só aqueles que a gente gosta, e esse amor incondicional é entender que as pessoas são falíveis e que vão fazer muita bobagem, mas que a gente também já fez muita bobagem, ou continua fazendo. E a gente quer ser tratado como? Com condescendência ou no olho por olho? É isso que a gente tem que começar a pensar. E quando a gente pensa nesse pessoal que pratica a corrupção, está bem claro o que a mídia quer que a gente pense. Está bem claro o que a mídia quer que a gente faça. É pensar o bem, é vibrar o bem, é estragar o nosso padrão vibratório, que é a nossa carteira individual e espiritual, que não adianta eu botar uma roupinha X, dirigir um carrinho Y, se eu não tenho nada por dentro. Não vai me valer nada. Experimenta morrer para ver se isso vale alguma coisa. Vale nada. Tem um amigo meu, Haroldo Dutra Dias, que faz o exemplo do relógio. Está vendo esse relógio aqui? É meu? Ele diz, experimenta eu morrer para tu ver se é meu. Tudo é emprestado para nós. E quando a gente desencarnar, a gente quer matéria ou quer espírito? É o nosso grande dilema. É o grande dilema da sociedade que nós criamos. Porque a maioria das pessoas acham que ter um dia feliz é ter um dia no shopping comprando. Não é isso que as propagandas nos dizem? E, na realidade, a gente sabe que um dia feliz é o dia que a gente pode chegar no final do dia e dizer assim, pelo amor de Deus, eu melhorei nisso, naquelas coisas negativas minhas. E mais, eu consegui ajudar alguém a melhorar. Eu consegui fazer com que minha pessoa não se suicidasse com um sorriso que eu a recebi aqui na portaria de um centro espírita. Esse é o dia perfeito. Esse é o dia feliz, porque é o dia que eu consegui pegar da minha mochila uma pedrinha daquelas que eu reencarnei com elas e joguei fora. Menos um encargo para mim. Isso não quer dizer que tenham acabado. A minha, pelo menos, é bem grande, minha mochila. Quando vai ser esvaziada, não sei. Mas a gente está tentando. Muito mais do que a maioria das pessoas, né? Que a nosso favor a gente tem para dizer o quê para os nossos obsessores? Pelo menos eu estou tentando. Sou perfeito? Muito longe disso. Todos nós estamos no mesmo barco. Todos. Não existe espírito de luz encarnado. E quando a gente acha que é espírito de luz, procura ajuda.
Quando se olhar no espelho e achar que é a última Coca-Cola do deserto, mas corre e pede ajuda. Porque não é nada disso. Todos nós temos os nossos problemas, todos nós trazemos os nossos problemas para resolver, todos nós sabemos e conhecemos os nossos problemas, porque quando a gente se olha no espelho, a gente sabe exatamente quem é. E aí, às vezes, a gente esconde, né? Ah, eu só vou pensar isso, ninguém está sabendo o que eu estou pensando. É 8 espíritos desencarnados para 1. Imagina a torcida do Flamengo na casa da gente, lá nos enxergando quando a gente acha que está sozinho. Então, gente, a justiça terrestre e a justiça divina são bem diferentes. Que bom que a justiça terrestre conseguisse alcançar a corrupção do colarinho branco. Que bom, mas na maioria das vezes não consegue. Então, o sujeito vai ter que resgatar onde? Do outro lado. Eu retornando aqui com graves deficiências. Pela lei do caso e efeito. E o ressarcimento, gente, a gente não pode fugir do ressarcimento. O ressarcimento é lei. É a lei do causa e efeito. Toda vez que eu praticar um pequeno delito contra a lei de Deus, pode ser pequeno. Pensei mal do meu vizinho, rapidinho. Vou ter que resgatar. Porque esse mal já atingiu ele. A velocidade do pensamento é maior que a velocidade da luz. Sinto dizer. Mas tem maneiras da gente conseguir se equilibrar, tem maneiras da gente começar a entender o processo e se excluir do processo. Ao meu ver, primeiro é desligando a televisão e pegando um livro para ler. A gente vai melhorar 90% do nosso padrão vibratório. Ou não? E tem gente que deixa a televisão criar os filhos. E tem gente que não sabe onde é que a corrupção começa. Tem gente que acha que político é geração espontânea. São ETs que deixaram os políticos aqui e disseram para nós assim, se virem. Nada disso. Os políticos saíram de dentro das nossas famílias. Com a ética das nossas famílias. Eles cresceram com isso. E quando cresceram, viraram os nossos dirigentes, os nossos representantes, e vão praticar o quê? Aquilo que aprenderam com o exemplo. Nosso exemplo. Porque tem muita gente que se exclui do processo do mal. E muita gente pratica o mal sem saber que está praticando o mal. Mas por uma tendência. Por exemplo, quando eu premio um filho meu por ter feito alguma coisa que ele obrigatoriamente teria que ter feito como ser humano, e eu dou um presente para ele por ele ter feito aquilo que ele tinha que fazer, o que eu estou praticando? Corrupção. Quando eles crescerem, vão virar deputados, senadores, políticos. E isso é só um exemplo, gente. Corrupção não é só deles. A corrupção é da nossa sociedade, porque nós criamos uma sociedade do ter e não do ser. A gente analisa as pessoas pelo que elas têm e não pelo que elas são. E a gente é pródigo em fazer isso. Bom, os estelionatários conseguem aplicar golpe porque eles estão sempre bem vestidinhos. Correntinha de ouro. Aí eu acredito que o cara é um cara legal. Mas não se preocupem, todos nós somos assim. O problema é que quando a gente tem consciência disso, a gente tem que mudar. Porque também o Evangelho nos diz que muito será cobrado a quem muito foi dado. E quando a gente fala em quem muito foi dado, a gente está falando de conhecimento. As obras básicas nos dão o conhecimento e o manual necessário para que obtenhamos sucesso na nossa encarnação. O Livro dos Espíritos e o Evangelho são fantásticos. Que bom que nós os temos. Porque é só pegar e ler e seguir o que está escrito ali. Podem ter certeza, vocês ganharam umas 6 ou 7 encarnações em relação a todos os outros. O problema é que ler não é o problema. O problema é realizar aquilo que está escrito. Porque nos desacomodar da nossa zona de conforto dói, na maioria das vezes. Porque quando a gente não é convencido pela razão, mais cedo ou mais tarde, pela dor, nós vamos ser convencidos
do caminho a ser seguido. E se vocês quiserem saber o que vai acontecer com vocês na próxima encarnação, observem o que estão fazendo hoje. Causa e efeito. Eu posso construir, e eu sou artífice da minha caminhada, eu posso construir um futuro brilhante ou um futuro tenebroso. Para mim. As oportunidades, todos nós as temos na mesma proporção. Independente do lugar que eu venho, independente do lugar que eu nasci, independente do lugar que eu me criei, independente do lugar que eu trabalhe, eu posso estar livre de todas as coisas ou tentar estar livre de todas as coisas ruins. Basta eu querer. Não me deixar levar. Sabe aquela história? Eu vou com a multidão porque tenho medo de ser diferente? É isso? Se eu sei que uma coisa faz mal para mim, por que eu vou fazer? Só porque eu não quero ser diferente dos outros. Aí eu continuo fazendo a mesma coisa que me faz mal, porque eu tenho medo de ser diferente. Eu tenho medo de quebrar essas correntes aí que me juntam toda a multidão. Porque o desenvolvimento não é coletivo. O desenvolvimento é individual. Mas se muitas pessoas conseguirem evoluir, nós transformamos essa evolução numa evolução coletiva. O interessante é que nós estamos vivendo num planeta de provas e expiações, em transição para um mundo em regeneração. O engraçado é que no mundo em regeneração, a definição das obras básicas é o seguinte: vão existir ainda o bem e o mal, à medida de que o povo praticá-la. Aí já vai ser uma escolha nossa. Deixamos as provas e expiações e passamos à regeneração. E aí o mal vai ser maior ou menor, inclusive nos mundos felizes que são depois, ainda o mal vai existir. Mas ainda vai existir porque ainda a gente vai ainda ter um grupinho teimando em fazer o mal. Temos que evoluir e temos que entender que a corrupção não é pontual. A corrupção é endêmica. E nós temos que combater a corrupção, em primeiro lugar, dentro da gente, para que a gente possa trabalhar para acabar com a corrupção, que efetivamente gera desigualdade no nosso planeta. Se nós queremos a igualdade, se nós queremos que todos nós tenhamos oportunidade de evoluirmos e estarmos num mundo melhor, nós temos que começar por nós, a acabar com a corrupção e, principalmente, parar de dar exemplo para os nossos filhos de corrupção. Meu filho não mente. Aí o primeiro telefonema que eu não quero atender diz que eu não estou. Não ouviram isso já? Eu já. Então, gente, levem isso dentro do coração de vocês. E quando eu falo vocês, é o meu também. Para que a gente possa ser um ser humano melhor e aproveitar a nossa encarnação, tão difícil que já se encontra no momento, né? Então, quando a gente tem que aproveitar esses momentos para melhorar como ser humano. Muito obrigado. Boa tarde. Vamos fazer a nossa oraçãozinha para terminar? Então, mantendo o nosso pensamento elevado em Deus, vamos agradecendo a oportunidade do trabalho na seara do bem e vamos rogando que cada um de nós volte para suas casas, melhores do que quando entraram, com paz no coração e com alguma ferramenta para se auto-melhorar. Que assim seja, graças a Deus.